Nos preocupa esse novo aumento de casos, embora muito pequeno diante do que já tivemos no município, mas isso sinaliza, né, um aumento, uma luz vermelha se acende. Eu chamo a atenção do comportamento das pessoas, da responsabilidade das pessoas, e as pessoas têm que entender que esse aumento está relacionado diretamente ao comportamento da comunidade. Né? Uma parcela da comunidade que se comporte mal já é responsável por comprometer toda a comunidade. Né? A preocupação também em relação à proximidade do Dia das Mães, onde muitas pessoas vão almoçar no domingo com suas mães e elas têm que ter a preocupação de que não sejam vetores de contaminação às suas próprias mães, né? Porque seria um grande presente grego, né? Ir almoçar com a sua mãe e contaminar a sua família. Então, essa informação também é importante, porque quando aumenta um caso, dificilmente esse caso é isolado, porque quando aumenta um caso, significa que uma família foi contaminada, e é uma questão de dias para que esse novo contaminado passe para os que coabitam. Tanto que, quando esse contaminado entra em isolamento, os seus coabitantes, os seus familiares, também devem entrar em isolamento. Né? E lembrem que existe uma multa vigorando de R$2.000 para qualquer contaminado que for identificado na rua, em espaço público, ou mercado, ou enfim, né? E também aos seus coabitantes. Se alguém em casa está contaminado e alguém que mora junto com ele for pego na rua, também será multado em R$2.000. Estou só lembrando isso, mas vamos lá, vamos ao resultado da reunião. Tratamos aí da costumeira análise do cenário atual, né? E constatamos aí que está subindo diariamente o que vinha subindo durante um final de semana inteiro, né? Isso nos preocupa, e tratamos também do retorno às aulas. Né? Sabemos que das 24 mil pessoas que tem Tupanciretã, nós temos aí uma diversidade de opiniões. Né? Nós vimos isso em redes sociais, muitas pessoas me ligam, me mandam um recado. Existe uma discordância, né? Cada um pensa alguma coisa, cada um opina alguma coisa, cada um tenta influenciar de alguma maneira, mas dizer para essas pessoas que as resoluções do COI são muito amadurecidas, são muito responsáveis, o nosso COI é proativo, é célere, né? E muito responsável. Né? Então, nós optamos, diante de todas as informações, de todas as solicitações, de todas as pesquisas que fizemos, né, nós optamos por prorrogar o retorno às aulas das escolas municipais até o dia 1º de junho, para medirmos melhor esse novo aumento dos casos até o início de junho, né? Mas as escolas particulares de ensino infantil e primeiras séries iniciais do ensino fundamental até 1º e 2º ano será mantido para o dia 10, como estava previsto anteriormente, porque essas escolas estão totalmente regulares, enquadradas, com o seu plano de contingência aprovado, nós já fiscalizamos, existe a intenção praticamente unânime dos pais, alunos e todos os envolvidos, né, nessas escolas. Então, existe um consenso, praticamente um consenso, do retorno presencial a essas escolas particulares, né, que nós temos 3 aqui em Tupanciretã. O ensino estadual segue o calendário previsto pelo governo do estado, já acordado conosco na semana anterior, com o reunião do COI, de que retornaria gradativamente a partir do dia 11, entre dia 11 e dia 13, essas escolas retornarão no modelo híbrido, né, embora sem transporte escolar, ou seja, aquelas poucas crianças do ensino
estadual que precisam no transporte escolar seguirão no ensino remoto até início de junho, né? E aí, sim, início de junho, nós retornaremos com todas as nossas escolas municipais, caso este surto, esse possível novo surto, seja controlado. Eu quero dizer que esse controle depende do comportamento dos senhores, depende do comportamento da comunidade. Então, nós, numa atitude responsável, não podemos correr o risco de, em pleno sinal de aumento do surto, iniciarmos aí o retorno pleno às aulas presenciais. Tá? Dizer que nesse domingo me preocupou muito ver que a juventude estava novamente na Avenida Vaz Ferreira, em locais de aglomeração, né? Em aproximadamente 4 pontos, e eu pessoalmente presenciei isso. Né? Quero dizer a esses empresários que comercializam bebida alcoólica que eles têm que ajudar na orientação dessas pessoas, porque possivelmente em algum momento eles serão multados em 20 mil reais por permitirem que as pessoas consumam a bebida, né, comprada, adquirida ali naquele ponto, em frente, porque eles podem ser considerados organizadores, né, ou promotores aí de aglomeração. Então, muita atenção, e eu peço que finalmente aquela pequena parcela que ainda não se conscientizou, que se conscientize. Nós vínhamos com 34 óbitos, recentemente passamos para 36, temos 2 internados num estado regular, mais outro em observação, né? Mas um desses 2 está pleiteando um leito fora e não estamos conseguindo. Então, muita atenção, não é um cenário favorável para que todos retomem a sua normalidade. Estou disponível a perguntas. Bem, prefeito, com relação... Alô. Bem, prefeito, com relação ao retorno às aulas, me parece que ficou bem tranquilo, bem claro aqui. Com relação à restrição de circulação, haverá alguma mudança? O COE estabeleceu alguma nova regra, alguma novo horário de funcionamento, aumento de fiscalização, enfim, com relação a aglomerações e circulação de pessoas em nossa comunidade? Nós não mudaremos o regramento, nem valores de multa, nem horários, né? Não faremos o lockdown esse final de semana, é Dia das Mães, entendemos as peculiaridades das famílias, queremos responsabilidade das pessoas, mas nós seremos cada vez mais rigorosos na fiscalização e na aplicação das multas. Então, assim, todos estão avisados, não adianta recorrerem, né, de maneira vazia a essas multas, porque o regramento está aí, tem que cumprir. Sabemos de pessoas que foram multadas com uma aglomeração em casa em 20 mil reais, estão apavoradas, tentando aliviar a multa. Já sabiam da multa. Arque com as consequências. É melhor pagar esses 20 mil reais do que ter um familiar acometido pela doença e ir a óbito. Né? Então, ninguém aqui está sendo pego de surpresa, né? Ninguém é ingênuo. Quem resolver afrontar o regramento, arque com as consequências. Não adianta me ligar para a fiscalização consultando se pode ou não pode fazer. Os decretos são claros, as regras são claras, cumpra-os. Vamos sair desse caos da saúde que nós estamos metidos. Né? Lembrem-se, a responsabilidade é de cada um. Se por 15 dias nós não pegarmos e não transmitirmos, acaba a doença no município. Só que, infelizmente, diariamente aí, aproximadamente 10 pessoas vêm pegando a doença, significa que outras pessoas estão transmitindo a doença e as pessoas não estão obedecendo as medidas preventivas, né? As medidas profiláticas adotadas. Prefeito Gustavo Terra, Jefferson aqui do Manchete Digital. O senhor falava na semana passada sobre plano de contingência e atraso entre
alguns educandários do município para a entrega deste providencial documento para a retomada das aulas. Hoje o senhor estende o prazo para as escolas municipais, ao contrário de outros decretos que acabavam vigorando em todo o território municipal. Tem a ver com plano de contingência ou realmente é esse momento que o vírus está numa iminente proliferação? Perfeito, muito justa, né, a pergunta, e dentro dessa justiça, dizer que as escolas todas providenciaram o seu plano de contingência. A Secretaria de Educação fez algumas reuniões com todos os coordenadores, diretores, né, a área diretiva das escolas, e todos, de pronto, concluíram o seu plano de contingenciamento, estão em caráter aí de final de análise, poderiam já iniciar o retorno às aulas na data anteriormente prevista, e dizer que essa mudança para o dia 1º tem sim a ver com esse novo aumento, né? essa retomada dos aumentos da nossa curva aí de epidemiológica do município. Não tem a ver com a habilitação, digamos assim, né, das escolas. Prefeito, e com relação às EMEIs, também conhecidas como creches, como é que ficam as atividades dessas instituições escolares? As municipais, todas elas obedecerão a esse regramento novo aí, municipal para o início do mês de junho, né? As particulares já estão habilitadas e obviamente, se algum pai, né, não concorda, não manda o seu filho. Isso, nós vivemos numa democracia, numa liberdade, né? Aquele pai que não concorda com o retorno às aulas, e eu respeito muito isso, eu também sou pai, né? E antes de eu expor o meu filho, eu iria pessoalmente vistoriar as condições, né, aonde o meu filho estaria. Isso aí, cada munícipe pode ser um fiscal, né? Eu, como pai, faria isso pela responsabilidade que tenho, né? Mas todo mundo é livre para retornar ou não. O que nós estamos é abrindo a possibilidade do retorno para as escolas particulares, porque também entendemos, né, a necessidade disso. Importante fazer um parênteses sobre o transporte escolar. Nós tivemos reunião com os transportadores, né, com a comissão que coordena essas 40 e poucas linhas, e eles mesmos solicitaram essa pequena prorrogação até o início de junho, em função de que aumentaram as exigências para vamos dizer assim, o credenciamento desses veículos, né? Um exemplo seria o teste de frenagem, que até então vinha sendo feito em loco, né? Numa área aberta, e hoje passa a ser exigido o teste no rolo, aquele equipamento, né, que só tem em Santa Maria e em Juí. Então, com isso, eles precisariam, até porque estão descapitalizados, né, precisariam de um prazo um pouco maior para terminar esse aferimento, digamos assim, dos veículos. Então, nós adotamos esse novo modelo porque tenho certeza que isso contemplará todos os setores envolvidos no retorno às aulas. Prefeito, em relação a essa nova decisão, fica a pergunta aqui do Manchete se isso poderá impactar no processo seletivo da escola cívico-militar, por gentileza. Não impactará. Nós temos aí uma escola ampla, onde teremos 60, 70 candidatos no máximo para cada ano escolar, né? E esses alunos serão distribuídos aí em 6 salas, com um espaçamento aí superior a 1,5 m entre cada aluno, com todas as medidas preventivas, né? Todas as medidas de asepsia, distanciamento, uso de máscara, tudo isso com um controle muito rigoroso. Então, não existe risco, né? Já aviso aos críticos de plantão que não existe risco do processo seletivo da Escola Cívico-Militar interferir na transmissibilidade do vírus
no município. Obrigado, prefeito. Eu queria que estava bem claro. Então, as pautas que foram tratadas pelo COI, que foi a questão do retorno às aulas, transferido para o dia 1º de julho, e a questão também da sua orientação com relação às aglomerações e as pessoas arcarem com as consequências. As duas pautas tratadas, então, no COI hoje foram essas ou teve outro assunto, prefeito? Nós tivemos ainda alguns pedidos, né? O pedido de algumas igrejas, né? Para ministrarem aulas religiosas a algumas crianças e nos pedidos foram muito bem claros que as medidas necessárias estão sendo adotadas de distanciamento, de lotação do ambiente, né, de controle da transmissibilidade. Então, foi aprovado também um pedido referente ao esporte, né, de um torneio, de uma competição que será realizada aqui, e também com todas as medidas. O COI é bastante rigoroso na análise, né, desse cumprimento e ambos foram aprovados. Então, a princípio está tudo certo, né, e torcemos aí para cada vez mais a comunidade perceba a gravidade do assunto, cada vez mais nós temos munícipes sendo ceifados a sua vida pela doença. Estamos sob um decreto de luto oficial por 10 dias, né? E que isso sirva para meditarem, para pensarem que nós, enquanto humanidade, somos todos irmãos, né, no combate a esses inimigos invisíveis aí, e que são que é um novo formato de uma guerra mundial, né? A guerra biológica, a guerra química, isso já vinha sendo escrito, previsto, e estamos vivendo nos dias de hoje. Prefeito, só para encerrar a participação do Manchete, já agradecendo a todos e também os ouvintes da Rádio Tupã e do @Manchete Tupã no Facebook, e também o pessoal que está nas mídias aí, em relação a esse novo modelo do distanciamento controlado que o governo do estado pretende adotar nos próximos dias, confirmado ontem a partir do dia 10, os prefeitos puderam colocar algumas situações. O senhor pode especificar exclusivamente o que Tupanciretã pontuou ou quais as nossas necessidades dentro desse novo cenário? E se também o senhor já tem algo assim que possa nos dizer como que vai ser, se vai mudar muito o comportamento depois dessa nova fase? Nós não temos uma análise precisa ainda sobre essas alterações, até porque as medidas adotadas pelo governo do estado, nós primeiro analisamos muito, né, e aguardamos sempre os próximos capítulos, porque nós estamos presenciando aí medidas adotadas e o judiciário interferindo nessas medidas, né? A questão chave para nós é a possibilidade de cogestão. E eu digo para nós prefeitos, os 497 prefeitos do estado do Rio Grande do Sul, é a capacidade de adotarmos a cogestão. Por quê? Porque cada município apresenta suas peculiaridades. E, inclusive, eu chamo a atenção do nosso município, até semana passada, até início dessa semana, as nossas peculiaridades eram outras. Nós tínhamos 27 casos. Hoje nós já estamos em 40 e tantos casos, né? E não sabemos o que vem pela frente. Então, isso de maneira ágil, com a possibilidade de cogestão, tornaria as medidas municipais mais eficientes. Infelizmente, foi mudado aí esse regramento estadual, e ceifou novamente a nossa autonomia, e nós estamos aguardando aí, Jefferson, os cenas dos próximos capítulos. Tá? Ok, muito obrigado, prefeito. Prefeito, na edição anterior, na entrevista anterior que o senhor nos concedeu após a reunião do COI, o senhor salientou de que, como os números estavam numa tendência de baixa, talvez até fossem transferidas reuniões para o COI para uma outra oportunidade, mas deixou o alerta de que, se houvesse uma elevação dos casos, como aconteceu, ia ser acionada extraordinariamente o COI, o que aconteceu no dia de hoje. Agora estamos num patamar de quase 50 casos, né, ativos em Tupanciretã, e naturalmente que o final de semana vem torce para que caia, mas não se tem como se adivinhar. Com isso, o COI já estabelece que haverá uma reunião para a semana que vem em algum dia? É muito provável, né? Nós não definimos data, mas é muito provável que essa reunião deverá acontecer, até porque, como eu falei anteriormente, dentro dessa celeridade do Conselho,
da comissão, né, nós devemos estar muito, com um controle muito instantâneo, digamos assim, de todas as alterações, sejam para mais ou para menos, que certamente ocorrerão, né? Eu acredito que seria mais ou menos isso, não sei se o Jefferson encerrou as arguições, o Miguel não sei se teria mais Não, alguma. muito obrigado, prefeito. Está bem claro suas colocações. Eu encerro, então, aqui rapidamente, lembrando que nós teremos um evento no final de semana, no Dia das Mães, a partir das 16 horas, ali em frente à Santa Padroeira do município, né, na entrada da cidade. Chamar a atenção de todos que não desçam dos seus veículos. É um evento exclusivamente para quem está dentro de veículos, né? Também não aglomerem dentro dos seus veículos, vão apenas entre pessoas que coabitam dentro dos veículos, né? Dizer que está mantido esse evento, porque nós precisamos de eventos com essa nobreza que nos aqueça espiritualmente, né? Desejar aqui a minha sincera mensagem de feliz Dia das Mães a todas as mulheres que tiveram o prazer, né? Que nós homens, infelizmente, não temos, mas tiveram o prazer de gerar novas vidas, né? E gerar e cuidar e criar, né, essas novas vidas com muita responsabilidade. Isso aí é uma prerrogativa feminina aí que Deus deu, e junto com isso deu a sensibilidade, deu várias características que nós homens aí, Jefferson e Miguel, não temos, né? O sexto, sétimo, oitavo sentido, e chamar a atenção nesse comportamento do Dia das Mães a toda a comunidade que haverá, a gente sabe, essas reuniões, haverão essas reuniões. Chamar, eu não costumo fazer isso, mas chamar aqui uma citação bíblica, né? Mateus 20, 39, se não me falha a memória, que diz: ama ao teu próximo como a ti mesmo. E dentro desse amor que se exacerba, né, nesse momento de Dia das Mães, dizer que a nossa responsabilidade em não levar a quem nós mais amamos esse vírus, né, essa contaminação. Então, muita responsabilidade, muitos sentimentos bons, nosso desejo de que tenhamos muita felicidade, muita saúde e que não tenhamos mais óbitos no nosso município. Enfim, um grande abraço, né, a toda a nossa comunidade. Muito obrigado. Nós tivemos assim então a oportunidade de ouvirmos Gustavo Herter Terra em coletiva trazendo o resultado da reunião extraordinária do COI que aconteceu aqui no centro administrativo e que teve como resultado a transferência, o adiamento para o início das aulas nas escolas municipais para o dia 1º de julho. Estão autorizadas as escolas, tanto privadas quanto estaduais, de acordo com o calendário estadual, que ia começar no dia 11, retomar as atividades, e as escolas particulares a iniciarem, então, o ensino infantil e primeiras séries já na segunda-feira, no dia 10. Com relação à questão de fiscalização e horários de atividades para o público em Tupã-Siretã, permanece igual, não houve alteração e estaremos com os mesmos regramentos que estão acontecendo já nos últimos tempos. Essa foi a coletiva com o senhor prefeito municipal, trazendo o resultado da reunião do COI, que ocorreu extraordinariamente nesta sexta-feira, com início às 11 horas e concluiu há poucos instantes atrás. São 12 horas com 27 minutos, nós voltamos então à sequência.